Vamos lá, vamos dar mais esse mergulho nessa manhã? Bom, queridos, estamos aí nessa jornada, né, nessa grande caminhada, falando sobre o campo de batalha da mente. A cada domingo aqui, estamos aprendendo, né, um pouco mais a respeito da nossa real batalha, da nossa verdadeira batalha. Estamos a cada domingo aqui crescendo no entendimento de que nós precisamos vencer a batalha na nossa mente, né? A gente somos novas criaturas pela fé, cremos e recebemos o Senhor Jesus. Se você ainda não fez isso, hoje é uma oportunidade de você levantar sua mão e receber o Senhor Jesus como Senhor da tua vida. Ah, mas eu tenho Jesus no meu coração, por que eu preciso ir lá na frente e levantar a mão? A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, se você não fez isso ainda, se você ainda não tomou a sua decisão de entregar inteiramente a sua vida a Jesus, hoje você tem essa oportunidade mais uma vez. Não deixe essa oportunidade passar. Então, nós somos novas criaturas. No momento que a gente recebe a Jesus pela fé, o nosso espírito ele é revivificado, ele é regenerado, o nosso espírito ele é ressuscitado. E a gente passa a ter novamente vida espiritual, e esse canal com Deus, ele é reaberto. Um canal que é fechado pelo pecado, um canal que foi fechado pelo pecado original de Adão, ele é reaberto. Mas isso não é tudo. Ao longo da nossa jornada cristã, a gente vai entender que a renovação da nossa mente pela palavra é uma necessidade vital. Porque a nossa mente totalmente contaminada, a nossa mente totalmente condicionada a uma maneira humana e carnal de pensar, a uma maneira humana e carnal de avaliar as situações que nos acontecem, que nos sobrevêm no nosso dia a dia, nos atrapalha muito. Uma mente muito voltada para aquilo que vê, para aquilo que pode contemplar, e pouco voltada para a verdade de Deus e a sua palavra. Então a gente vai observar que pouco a pouco, como foi falado na última aula, a gente vai precisar fazer esse trabalho de renovação diária da mente. Porque do nosso entendimento, da nossa mente, partem todas as coisas. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 14:6, diz o seguinte: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, a tua mente, o teu entendimento, porque dele procedem as saídas da vida. Então, tudo que nós vamos falar, fazer, agir, vai partir do processo mental. Tudo passa pelo processo mental. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Todos os domingos, já hoje nesse quinto domingo, sexto domingo, na verdade, que teve uma aula introdutória, e depois estamos entrando hoje no quinto capítulo. O que é que a gente está fazendo aqui a cada domingo? A gente está aprendendo um pouco mais. A gente está fazendo parte desse processo de renovação da mente. É um processo, às vezes lento para alguns, às vezes mais fácil e rápido para outros, mas a verdade é que cada um de nós, desde a pessoa que está com esse microfone na mão, até a última pessoa que pode estar sentada ali fora, está passando por esse processo. O processo de renovação da mente. Agora, vale ressaltar que quanto mais rápido a gente passar por esse processo, mais rápido a gente vai começar a desfrutar dos benefícios dessa palavra. Amém? Então, esse semestre, né, podemos dizer que vai ser um semestre ou até um pouco mais, que nós vamos estar aqui falando sobre, volta para mim lá o slide, sobre o campo de batalha da mente. Ele está dividido em 3 partes. E nós ainda estamos na primeira parte, irmão. A parte 1, que fala da importância da mente. E aí, nessa parte 1, nós já estamos chegando hoje na quinta aula. A primeira, nós falamos sobre o seguinte: a mente é o campo de batalha. Nós vimos aqui pela palavra de Deus, segundo está escrito em Efésios capítulo 6, né? Que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Ou seja, o nosso campo de batalha é a nossa mente.
Então, na segunda aula, a gente viu que era uma necessidade vital. A renovação da mente, como eu já falei aqui na introdução, é uma necessidade vital. Na aula 3, nós falamos sobre não desistir. Como eu já falei aqui também na introdução, às vezes, esse processo de renovação da mente, para uns é mais fácil, acontece de maneira mais rápida, para outros é mais lento. E a tendência que a gente tem, quando a gente está nessa caminhada e a gente percebe que não está conseguindo avançar, é a gente ficar desanimado e desistir. Não, não desista. Estamos nesse processo e vamos chegar no final. A Bíblia diz assim, ó, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Até quando? Até amanhã de manhã? Não. Até o dia de Cristo, querido. Até a volta dele. Então, a gente está aí nessa jornada. Então, você não pode desistir. Você vai continuar. Ainda que você perceba que não está onde deveria estar, ainda que você perceba que não está avançando como deveria avançar, o importante é que você está aqui, que você está avançando. E na última aula, nós falamos sobre pouco a pouco, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar também. Pouco a pouco. Eu costumo dizer uma frase, toda mudança que acontece do dia para a noite, ela só dura do dia para a noite. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O sol de 8 horas não queima igual o sol de meio-dia. A gente está nessa trajetória. Amém? Então, pouco a pouco. E hoje, nós vamos falar sobre isso aí, ó. Seja positivo. Dentro da primeira parte, da importância da mente, de tudo que nós já falamos, a gente vai dar continuidade falando sobre isso. Seja positivo. E aí, essa palavra é uma palavra muito conhecida nossa. Mas aí eu me pergunto, o que é ser positivo? O que é ser positivo? Positivismo. Ser uma pessoa positiva. Eu gostaria de poder fazer esse compartilhamento com vocês. O que cada um de vocês aí pode ter na sua cabeça aí de ser positivo? Hã? Aquilo que ainda não aconteceu, disse aqui a irmã Marinete, nós vivemos como se já tivesse acontecido. Isso é ser positivo, isso é ter fé. Isso é viver pela fé, ser positivo. Mas o quê? Que a gente pode... Porque nessa pergunta não tem resposta errada nem certa, irmão. Mas, gente, eu quero entender como que a gente está nessa questão de ser positivo. Tem alguém mais que quer falar mais alguma coisa? O que é ser positivo? Não sou uma pessoa positiva. O que é isso? Pensar sempre o melhor. Isso é uma boa definição. A pessoa que é positiva, ela pensa sempre o melhor. E é legal o que a Claudinha falou, porque está diretamente ligado a pensar o melhor. Então, está diretamente ligado à mente. Tem mais alguém? Independente das circunstâncias, continuar a pensar positivo. Então, você... Persistência, disse ali a irmã Janete. Persistência, independente daquilo que eu posso ver, eu continuo pensando positivo, como a Claudinha disse, eu vou pensar positivo, eu vou viver pela fé, e eu vou, independente das circunstâncias, continuar avançando. Vamos entender ao longo da lição, que tudo isso é ser positivo, e mais um pouco. Olha só o que a Bíblia diz. Provérbios 23, porque como imagina em sua alma, ou seja, em sua mente, assim ele é. Então, essa é a importância de eu ser uma pessoa positiva, que vivo aquilo que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. Uma pessoa que pensa sempre o melhor, uma pessoa que, independente das circunstâncias, continua pensando positivo. Qual é a importância? A importância é essa aqui, ó, porque assim como eu imagino que eu sou, é assim mesmo que eu vou ser. Se eu imagino que eu sou um derrotado, um fracassado, é isso mesmo que eu vou ser. Se eu imagino que eu sou mais que vencedor, se eu imagino que eu sou um vitorioso, se eu imagino que, independente das circunstâncias, eu estou avançando, é isso que vai acontecer. Então, é exatamente isso.
Então, é olhar não aquilo que eu posso ver, mas olhar além das circunstâncias, né? O céu, ele pode até estar nublado, mas não é porque a nuvem está na frente que o sol atrás não está lá. O sol está lá. Mas a gente vê o sol, mas todo mundo sabe que o sol está lá. Isso é interessante. Isso é uma boa analogia. Então, qual é a importância, né, de eu ter uma mente positiva, de eu ser uma pessoa positiva? Queridos, a importância começa por aqui, ó. Pensamentos positivos, eles são sempre cheios de fé e esperança. Agora, pensamentos negativos, eles são sempre cheios de medo e dúvida. Pensamentos positivos geram uma vida positiva. Pensamentos negativos geram uma vida negativa. Porque a gente tem aprendido já aqui, isso aqui, ó, que eu vou até pular 2, que eu montei uma ordem, mas não montei legal. É isso aqui, ó. Pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos determinam e caráter direciona destino. Então, se o meu pensamento é negativo, minhas ações em relação ao que eu estou pensando, serão negativas. A minha vida vai ser negativa, o meu caráter vai ser negativo. Não é só caráter negativo no sentido de ser um mau caráter, mas de ser uma pessoa negativa. Uma pessoa que só enxerga o pior. Porque se a gente teve aqui algumas definições do que é ser positivo, o que é ser negativo? É ser o contrário de tudo isso. A Claudinha falou, pensa sempre o melhor. O negativo faz o quê? Pensa sempre o pior. Então, a importância é isso aqui. Os nossos pensamentos vão gerar ações, vão gerar uma vida positiva ou negativa, queridos. Agora, o que a gente precisa entender? É que existem alguns motivos principais para que uma pessoa se torne uma pessoa negativa. Sabia disso? Uma pessoa ela não é negativa por ela mesma. Porque um comportamento, ele se constrói ao longo da vida. A gente vai se tornando uma pessoa negativa ao longo da trajetória da nossa vida, assim como nós podemos nos tornar pessoas positivas. Então, o principal motivo pelo qual as pessoas são negativas é esse aqui, ó, pessoas que tiveram experiências frustrantes no passado. Pessoas que se machucaram na vida. Pessoas que em algum momento geraram uma expectativa positiva acerca de algum assunto e se frustraram, se decepcionaram. Essas pessoas, elas vão criando marcas ao longo da vida. Sofrimentos, frustrações, decepções. Uma pessoa dessa, ela acaba se tornando uma pessoa negativa. Porque a maneira negativa dela pensar, na verdade, se tornou uma proteção contra as frustrações. Na verdade, é o seguinte, se eu não esperar nada de bom, eu não vou me frustrar quando nada de bom acontecer. Não acontecer. Então, você vê que vai criando ela falou barreira e ele falou fortaleza. A palavra que a gente quer é fortaleza. Vai criando uma fortaleza na mente. Nada dá certo para mim. Fortaleza. Ó, todo mundo consegue, eu não. Para mim tudo é difícil. Fortaleza na mente. O que a gente veio fazer aqui hoje? Quebrar fortaleza, irmão. Porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir as fortalezas. E o que a gente vai fazer aqui hoje é demolir fortaleza com a palavra. E já quero começar a liberar a verdade sobre a tua vida. Você não é um fracassado. Você não é um derrotado. Você não é um qualquer. Você é filho de Deus. Deus tem o melhor para você. Você tem uma vida de sucesso.
Não frustre a tua esperança. Mais um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Vai se manifestar, vai acontecer. Creia, acredite, avance, rompa essa barreira da incredulidade, rompa essa barreira do negativismo, rompa essa barreira do derrotismo. Você não foi criado para ser um derrotado, meu querido. Você não foi criado para ser um derrotado. Se as coisas não estão dando certo para você, se você está atravessando um momento difícil, tenha fé, tenha esperança, continue acreditando, vai dar tudo certo. Pense positivo, creia positivo, haja positivo. Qual a importância de termos pensamentos positivos em detrimento das situações ou das circunstâncias? Qual é a importância? A importância é a frase que Jesus falou para aquele centurião. O centurião era romano. O centurião foi se aproximar de Jesus e pedir a cura do seu criado. Jesus falou, eu vou lá e vou dar saúde a ele. O que ele disse para Jesus? Eu não sou digno de receber a tua visita na minha casa. Porém, dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, porque eu também sou homem de autoridade e estou sujeito à autoridade. E tenho soldados à minha ordem. E digo a este vai, ele vai. Digo a este vem, ele vem. Digo a outro faz isto, ele o faz. A Bíblia diz que Jesus maravilhou-se daquela fé. O que deixou Jesus maravilhado? A capacidade daquele homem crer mediante as circunstâncias. É isso que maravilha Jesus, irmão. A gente tem dito aqui, Jesus, Deus, ele não responde a desespero. Deus, ele não responde a birra. Deus, ele não responde a malcriação de criancinha. Não, nada dá certo para mim, então também não quero mais saber, não. Fica à vontade. Não, quer saber? Estou tentando, nada dá certo, e não sei o quê, Deus não é bom não. Beleza, fica com o teu pensamento. Deus não responde a esse tipo de coisa. Isso é birra, isso é falta de maturidade. Sabe o que é que Deus responde? Fé. Deus responde fé. E aí ele disse, olha, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o criado foi curado. Sabe o que acontece, irmão? O problema da gente ter pensamento negativo é que vai ser feito conforme a nossa... Vai ser feito conforme a nossa... Vai ser feito conforme a nossa fé. E se nós estamos cheios de pensamentos negativos, de que nada dá certo, de que eu não vou conseguir, de que está muito ruim, como que vai ser feito? De acordo com a nossa fé. Então, à medida que a gente pensa negativo, a gente só vai perpetuando as situações contrárias da nossa vida. Então, mediante essa aula de hoje, sabe o que é a conclusão que a gente chega? O negativismo tem que desaparecer da nossa vida. O negativismo precisa desaparecer da nossa vida. Definitivamente, de uma vez por todas. Porque enquanto você for uma pessoa, enquanto eu for uma pessoa negativa, as coisas só vão suceder de maneira negativa. E se a gente não entender isso, querido, a gente vai ficar dentro da lama, se afundando cada vez mais nos nossos próprios pensamentos. Muda isso hoje, meu querido. Essa aula aqui é para te ajudar, não é para te condenar, não. Deus, Ele tem um plano perfeito. Mas como que eu vou pensar positivo, ô Luiz Fernando, se eu não sei o que vai acontecer? Como que eu vou pensar positivo? Você vai ter que agir dessa maneira aqui, ó. Nós cremos que Deus, Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, amém?
O plano de Deus é perfeito, o meu não. O problema é que muitas vezes nós nos frustramos com as projeções que nós fazemos e não com as projeções de Deus. Nós fazemos projeções, nós fazemos planos, nós estabelecemos coisas, não alcançamos, não conseguimos e nos frustramos e nos tornamos pessoas negativas. Eu falei um pouco sobre isso aqui no domingo que eu ministrei sobre alcançando e estabelecendo metas para 2020. A gente precisa ter cuidado com isso, porque isso nos frustra, isso nos torna pessoas negativas. Um bom pensamento para eu ter, independente de saber ou não o plano de Deus para a minha vida, é pensar assim, ó, eu sei que Deus me ama. E se Ele me ama, seja o que for que Ele fizer, será bom e serei abençoado. Uma excelente maneira positiva de pensar. Uma excelente maneira positiva de pensar. Isso vai cooperar juntamente com esse texto aqui que a gente vai ler agora. Todas as coisas cooperam com... Entendeu agora? Todas as coisas cooperam com Deus. O verso diz assim, ó. Eu vou ler. A parte que está de amarelo é acrescentares. A parte que está de branco é o versículo. Amém? Então, olha só o que diz Romanos 8, 28. Vou ler o versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode concordar com isso? Amém? Agora vamos ler o acrescentares para ver se a gente entende melhor. É-nos assegurado e sabemos que, tendo Deus como parceiro em suas ações, todas as coisas cooperam e se enquadram em um plano para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu planejamento e propósito. É interessante que esse versículo, em nenhum momento ele diz que as coisas boas para nós cooperam para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas, quer sejam boas para mim, quer sejam alguns momentos ruins de enfrentar, mas elas estão cooperando, fazendo parte de um projeto, de um plano que é maior do que eu, que é o plano de Deus para a minha vida. E elas se enquadram nesse plano para produzir sempre o bem. Aí é que está. O problema é que ninguém quer enfrentar coisa ruim. Mas é diferente eu enfrentar coisa boa e eu enfrentar coisas que cooperam para o meu bem. Pegou? Uma coisa é acontecer só coisa boa comigo. Outra coisa é acontecer coisas que cooperam para o meu bem. Coisas que cooperam para o meu bem nem sempre são para mim. Nem sempre são boas para mim. Na hora, na carne, na pele. Nem sempre é bom. Mas coopera para o... Querido, se você entender isso, você se torna uma pessoa positiva. Se você entender isso aqui, que aconteça o que estiver acontecendo, está cooperando para o meu bem. Está cooperando para o meu bem. Está cooperando para o meu bem. É a chave que desliga murmuração e reclamação. É essa frase aqui. Quando você se deparar com uma situação que não é agradável de enfrentar, você vai dizer o seguinte: está cooperando para o meu bem. Você pode dizer isso? Está cooperando para o meu bem. Está cooperando para o teu bem, querido. Porque faz parte de um plano, faz parte de um propósito, está tudo se enquadrando. No final vai dar tudo certo.
Hã? É o que está dizendo. Olha só, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Quem é que quer estar na casa do luto? Eu preguei sobre isso aqui, numa quinta profética dessa. Isso aqui, esse verso aqui, materializa o que a gente acabou de falar. A Bíblia diz em Eclesiastes, melhor é estar onde há luto do que onde há festa. Isso quer dizer que não importa o que esteja acontecendo comigo, importa o que isso está produzindo para mim. Quando eu estou numa festa, não tem nada sendo produzido de bom. O que está sendo produzido de bom numa festa? Nada. Eu estou ali comendo, estou ali bebendo, estou ali me alegrando, legal ali. Mas quando você sai de um enterro, quando você sai de um hospital, você sai, ó, caramba, a gente não é nada. Então, o que foi mais proveitoso para você, a festa ou a casa do luto? A casa do luto, porque produziu bem. E conseguiu entender agora que nem sempre o que eu quero enfrentar vai produzir o bem para mim, mas às vezes o que eu não quero é o que produz o melhor? É isso que a Bíblia está dizendo. Então, respondendo agora a pergunta que eu fiz no início, o que é ser positivo? Depois de estudar essa lição, depois de observar a palavra, depois de olhar para a palavra, eu cheguei a essa conclusão aqui, ó. A principal característica de uma pessoa positiva é a capacidade de ver sempre o lado bom de qualquer situação que lhe aconteça. A pessoa pode ser animada, pode ser... Mas, para mim, a principal característica de uma pessoa que é positiva, a principal, é essa aqui, ó. Aconteceu algo ruim, eu vou ver sempre o lado positivo. Isso é ser uma pessoa positiva. Não olhar para o lado negativo das coisas. Mas tem gente que consegue ser totalmente o contrário. Um montão de coisa boa acontecendo, a pessoa só foca no que pode dar errado. Um montão, por exemplo, tinha a mesa do café da manhã ali, não tinha? Tinha um montão de coisa boa para comer. A pessoa chega e fala assim, mas hoje não tinha ovo mexido. Irmão, tem gente que consegue fazer isso? Tem. Tem gente que consegue fazer isso. Fazer isso ali tranquilo, mas pior quando a gente faz isso na nossa vida. Um montão de coisa para a gente se alegrar, um montão de coisa para a gente agradecer, um montão de coisa para a gente ser fiel a Deus, mas a gente só olha para o negativo. E por causa daquele negativo que a gente não consegue tirar o olho, a gente estraga o resto todo. A gente estraga tudo por causa de uma coisa. Calma, meu querido, vai se encaixar, calma. Agora, você está estragando o resto da tua vida todinha por causa de uma parte que não está legal. Eu preciso olhar o lado bom das coisas, meu irmão. Uma mente pronta. O que é ter uma mente pronta? Olha o que a Bíblia diz. O coração do homem pode fazer, mas a resposta certa é dos lábios do Senhor. Quando a gente estava falando de frustração, que eu falei, muitas vezes a gente se frustra nos nossos planos. E aqui, ó, é o que a Bíblia está dizendo. Ter uma mente pronta é isso aqui, ó. É ter uma mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Ainda que aparentemente, circunstancialmente, não seja bom de passar por determinada situação. Mas eu vou continuar crendo e vendo sempre o lado positivo das coisas. E isso é ser positivo. Agora, se depois dessa primeira parte da aula, você se enquadrou como uma pessoa negativa, eu quero te dizer, querido, que não é para você pegar isso e se condenar, não. Não é para você, então sou negativo, não tem jeito. Não, pelo contrário. Essa maneira de pensar já é uma maneira negativa. Tem jeito sim. Essa aula não é para condenar você. Essa aula não é para apontar os seus erros e você sair daqui entristecido. Eu sou isso tudo que o irmão falou. Essa aula é para você identificar o problema e renovar a tua mente. Essa aula é para você identificar o problema
e renovar a tua mente. Por quê? Porque, ainda que esteja dando tudo errado para nós até hoje, ainda que a gente esteja vivendo sombras de frustrações passadas, sabe o que eu tenho para te dizer? Que é um novo dia. É um novo dia. A Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, antigas, as frustrações, as decepções, elas já passaram. E eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, ainda que você seja uma pessoa negativa, querido, você reconhece isso. E a partir de então, vamos avançar. Vamos acabar com o negativismo na nossa vida, que só nos amarra, que só nos puxa para trás. A gente precisa renovar a nossa mente na palavra. A parte mais difícil da libertação desse negativismo é reconhecer a verdade. Dizer, sou uma pessoa negativa, mas eu quero mudar. Talvez essa seja a parte mais difícil da cura. Porque o ser humano gosta muito de arrumar desculpa. Não, eu sou assim porque aconteceu isso assim, assim. Não, eu sou assim porque assim, assim. Querido, ainda que você tenha motivo para ser uma pessoa negativa, isso não vai te ajudar. Acabe com os seus motivos, acabe com o negativismo e viva um novo dia em Deus. Muitas vezes, ou todas as vezes, sozinhos, nós não vamos conseguir vencer. Porque volta e meia, nesse processo de renovação, a gente vai se encontrar, às vezes, perdendo. Mas como já foi ministrado, não desista, é pouco a pouco. Existe um novo dia, as coisas se fazem novas. E a gente tem um amigo para nos ajudar a vencer o negativismo. O nosso amigo Santo Espírito. É interessante ver que Jesus falou, queridos, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus ali com seus discípulos, convencendo-os de que era importante que ele fosse. E o principal motivo para que o Consolador pudesse vir. Para que o Consolador pudesse vir. Agora vamos ler o texto completo que eu coloquei aí. Mas eu vos digo, nada exceto a verdade. Convém-vos, ou seja, Jesus está falando que era conveniente para nós, não para ele. Convém-vos, é bom para vocês, é conveniente para vocês, é vantajoso para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, o Advogado, o Intercessor, o Fortalecedor, o Companheiro não virá. Quem é esse? É o Espírito Santo que nos foi dado, queridos. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei para estar em comunhão íntima com vocês. A comunhão íntima com o Espírito Santo nos liberta de todo o negativismo. Porque Deus é um Deus positivo. O Espírito Santo é positivo. E nós, em comunhão profunda com Ele, seremos pessoas positivas. Esperar sempre o melhor, independente das circunstâncias. Crendo que ainda que eu seja uma pessoa negativa hoje, aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. O Espírito Santo vai me aperfeiçoar. Então, todas as vezes que eu perceber que eu estou me comportando ou tendo pensamentos negativos, eu vou
me apoiar, recorrer, pedir a ajuda de quem? Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a transformar a minha mente. Me ajuda a mudar esses pensamentos. Me ajuda, eu quero extrair o melhor das situações. Porque enquanto você só extrai o pior, a vida não vai sair do lugar. Então, pede ajuda ao Espírito Santo, porque sozinho é difícil mesmo. E espere nele a mudança verdadeira na tua vida, nos pensamentos. A força da esperança. Eu vou tratar de um assunto aqui, para que você entenda essa questão de esperança. Olha só o que a Bíblia diz. A gente ministrou aqui no último semestre uma aula sobre fé versus esperança. Quem lembra disso? Alguém deve lembrar. E a gente estava falando da diferença da fé para a esperança, que a esperança, ela espera algo que vai acontecer. A fé crê que já aconteceu. Lembram disso? E aí, essa lição sobre a batalha da mente, ela vem falando da importância da esperança. Ela vem falando, e por toda a Bíblia, a gente vai ver sendo falado sobre esperança. E aí eu fiquei me perguntando, até liguei para o Eduardo, a gente conversou, como que eu vou desenvolver esse assunto? Se uma vez eu falei que esperança é esperar algo que ainda vai acontecer, e fé é já aconteceu. E aqui a lição vem trazendo a importância da esperança. Então vamos tentar entender através da vida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão esperou. Esperar é ter esperança. Está esperando. Então esperar é ter esperança, amém? Mas ali está dizendo que Abraão esperando contra, não dá um nó na nossa mente? Esperando contra a esperança. Creu, olha só, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança, creu, fé. Contra a esperança, fé. Amém? Estão me acompanhando? Contra a esperança, creu. Para vir a ser. Hã? Olha como é que a mente fica maluca. Se ele creu, se está falando de fé, então ele já era. Mas só que ele esperou contra a esperança e creu que ia ser. E creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo a palavra. Assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. A gente vê aqui a esperança atuando em dois planos distintos. A esperança humana e a esperança sobrenatural em Deus, que é fé. A esperança sobrenatural em Deus é fé, certeza, em cima daquilo que Ele já prometeu e já fez. Amém? Agora, a minha esperança humana é a esperança da manifestação do que Deus já fez no campo humano. Então eu utilizo a fé e o braço da fé para crer no sobrenatural de que Deus já me entregou todas as coisas e uso a esperança nele para aguardar, ou seja, para esperar a manifestação daquilo que já é real no campo humano. Só que Abraão, quando ele olhava para as suas possibilidades, vamos voltar? Contra a esperança, porque para ele a razão humana era contra a esperança.
Então, quando ele olhava para um corpo já mais em processo de morte do que de vida, ele olhava, mas ele não via nenhuma razão para ter esperança. Mas aí, ele olhava para a promessa. E quando ele olhava para a promessa, diz que ele creu, esperou com fé. Então, como que é isso na minha vida? Eu estou enfrentando uma dificuldade, eu estou enfrentando uma circunstância, que eu olho para o cenário ao meu redor, e eu não tenho nenhum motivo para ter, participa comigo, gente, para ter esperança. Está tudo difícil. Eu olho para tudo que me cerca e não tenho motivo nenhum para ter esperança. Mas aí, a Bíblia vai dizer no 19, que ele não levou em conta o seu próprio corpo amortecido. Então, eu olho para todas as dificuldades, por mais que seja impossível, eu não vou considerar isso. Eu vou considerar a promessa. Eu vou considerar a palavra. Isso é crer contra a esperança. Isso é esperar em fé. No mundo sobrenatural, já é uma realidade. E a manifestação dessa realidade é a minha esperança em fé nele, que não tem nada a ver com a esperança humana. Conseguiram me acompanhar? A fé é a certeza. A esperança em fé é uma certeza também. Porque ali, no 20, diz que em nenhum momento ele... O problema é que muitas vezes quando a gente espera, nesse caminho dessa esperança, a gente duvida, já perdeu, já não é uma esperança em fé. E geralmente o que nos faz duvidar? As circunstâncias que pioram. As circunstâncias vão piorando, vai ficando mais difícil, a minha esperança em fé vai morrendo. Mas, na verdade, eu estou na esperança humana, porque eu estou olhando para as circunstâncias, estou esperando que as circunstâncias me digam alguma coisa. Quando eu estou esperando em fé, eu me torno uma pessoa inabalável. Independente do que aconteça no meio das circunstâncias, eu estou esperando em fé numa certeza de que vai acontecer, porque, na verdade, já aconteceu. E aí, espere para receber, espere. Esperar em fé, aquilo que já é uma realidade. Isaías 30:18 diz o seguinte: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, o Senhor espera, Ele tem muita expectativa, Ele deseja muito ter misericórdia de vós. E Ele se detém para se compadecer de vós e vos mostrar a sua bondade amorosa, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados, felizes são todos os que esperam, têm expectativa, procuram, desejam a sua vitória, desejam o seu favor, desejam o seu amor, a sua paz, sua alegria, a sua companhia incomparável e contínua. Esperar no Senhor é esperar dessa maneira, é desejá-lo, é querer estar com Ele, é confiar nele acima de qualquer circunstância, é não depositar a confiança em qualquer outra coisa que não seja nele, é desejar ter a sua companhia diariamente. Agora, se eu estou esperando em Deus, quero que as coisas mudem na minha vida, mas um dia eu estou com Deus, outro dia eu não estou com Deus. Um dia eu estou com Deus, outro dia eu estou fazendo o que não agrada a Deus. Um dia, irmão, a Bíblia diz que quem vive assim, altos e baixos, não recebe nada de Deus. Não recebe nada.
Deus, escuta o que eu vou te dizer. Deus, Ele tem poder para interferir em qualquer situação da nossa vida. Deus não nos colocou nessa terra para deixar a gente viver ao bel prazer da sorte. Porque nenhum pai faz isso com filho. Quando você tem um filho, você providencia tudo para que ele vá bem. E Deus é esse pai. Então esse papo de sorte, eu não acredito em sorte, eu quero que a sorte vá para o inferno. Eu não acredito em sorte, não acredito em azar, eu acredito em Deus, que interfere em cada detalhe da minha vida, até o ônibus que eu vou pegar se está vazio ou cheio, Ele interfere. Nada é obra do acaso, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Ele interfere em cada detalhe. Ele é o Todo-Poderoso, querido. Ele é o Todo-Poderoso. Ele interfere, ele cuida. Qual pai que não cuida do filho, irmão? Pelo amor de Deus. Se Deus é pai, como que Ele não vai cuidar de nós em todos os detalhes? Então, como que a gente vai achar que a gente está entregue à sorte, entregue ao acaso, entregue às traças? Que Deus é esse? Não, irmão. Ele zela por nós. Só que Ele zela por esses. Só que o problema é que a gente não quer se entregar a Ele. E eu não estou falando de gente que não é crente, não. Estou falando de mim, de você, que a gente passa situações na nossa vida que a gente quer resolver no nosso braço. A gente não se entrega a Ele. Isso também não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum dizer que é filho de Deus e não querer depender dEle. Todo filho depende do Pai. Todo filho depende do Pai. E é interessante a nossa vida, que a gente nasce dependendo das pessoas, como bebê, para comer, para tomar banho, e quando a gente fica bem velhinho, a gente morre dependendo das pessoas. Às vezes sem saúde para andar, precisa de alguém para levar. É Deus nos mostrando que a trajetória toda da nossa vida é uma dependência um dos outros e de Deus. Então não tem essa de ser independente, de que, vou ver o que vai dar. Não, confia nele, entrega a ele, creia somente nele, e ele vai interferir em qualquer situação da tua vida. Mas é uma trajetória de comunhão. O que são pressentimentos malignos? Eu estou acabando. Quem já sentiu isso aqui? Ai, não sei. Estou sentindo um negócio que... Aqui, não vai dar certo não. Estou sentindo, sabe o que é isso, irmão? Pressentimentos malignos. O que eu tenho que fazer quando eu sentir isso? Pior de tudo, olha o que a Bíblia diz. Todos os dias do aflito e ansioso são maus. Todos os dias da pessoa que se comporta aflito e ansioso são maus, por causa dos pensamentos ansiosos e maus pressentimentos. Mas a alegria do coração é banquete contínuo, independente das circunstâncias. Eu preciso repreender na minha vida pressentimentos malignos. Porque quando eu trabalho na ansiedade e na aflição, a minha mente está totalmente contaminada. E se os meus pensamentos geram ações, como que vão ser minhas ações? Baseadas em desespero, baseadas em aflição, baseadas em medo. Vai dar certo? Lógico que não. Mas quem fez não dar certo? Pressentimentos malignos, que a gente se entregou a eles. A Bíblia diz que a alegria do coração é banquete contínuo, independente do que esteja acontecendo. E para fechar, guarde. Se tem uma coisa negativa que pensamento negativo produz, é palavra negativa. Meu Deus do céu. E se eu e você soubéssemos
a influência das palavras negativas na nossa vida, a gente calava a boca para ontem. Calava a boca para ontem. Porque para falar uma besteira, é melhor ficar calado. Ah, mas eu estou com raiva, beleza. Segue o teu sentimento de raiva, fala o que você quiser, depois colhe os frutos, porque a Bíblia diz que as palavras são sementes. Então, cada palavra que eu lanço, eu estou semeando. Para quem colher? Eu. Olha só o que diz a Bíblia, 1 Pedro 3,10, é meu último slide. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Isso daí está de amarelo, mas é versículo. Não está entre parênteses. Quando não é versículo, eu coloco entre parênteses. Quando está de amarelo assim, sem estar entre parênteses, é que eu quero ressaltar essa parte do versículo. Tá? Então, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Ou seja, a nossa própria palavra produzindo dolo para nós mesmos. Se você quer viver dias felizes, queridos, quer ver o bem da vida, para de falar besteira. Principalmente no momento da raiva. Em nome de Jesus, pensamentos negativos, só palavra negativa, não vai dar certo, não vai ser bom, não vai vingar, não vai, tudo não. Sinto muito, meu amigo, minha amiga, você não vai sair desse lugar, eu não vou sair desse lugar. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se você pegar o livro de Gênesis, e a Bíblia diz no versículo 1 ou 2, que o Espírito Santo estava lá, e o Espírito Santo é quem traz a existência, a palavra de Deus, e ele se movia, e Deus falava, haja, e haja, esse mesmo Espírito está aqui. O mesmo Espírito que estava em Gênesis, trazendo à existência tudo que Deus liberava, ele está aqui hoje, trazendo à existência tudo que eu e você liberamos com a nossa boca. Mas é tudo o poder da palavra liberada. Libere palavras positivas sobre a tua vida. Libere palavras positivas sobre a tua família. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que você encontre dificuldade e não tenha motivo para ter esperança humanamente falando, mas que você guarde a sua língua do mal, porque a sua língua está produzindo mal para você mesmo. Eu vou terminar com o slide que eu tenho terminado todas as minhas aulas. E eu quero terminar todas as aulas desse assunto com esse slide. A transformação que eu desejo na minha vida começa na transformação na minha maneira de pensar. Amém? Fique de pé, vamos louvar o Senhor.